Hoje convidamos o professor Dr. António Vaz Carneiro. Vamos desde já saudá-lo via Skype desde Lisboa. Professora, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Em que áreas específicas é que nos pode ajudar, digamos, a satisfazer algumas dúvidas por parte dos nossos ouvintes, partindo do princípio, digamos, que o comum dos mortais, digamos, necessita de uma linguagem tanto mais acessível quanto possível? Claro. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tenho imenso gosto em estar aqui a conversar com os ouvintes da sua rádio, do seu programa. Bom, eu diria que, enfim, há qualquer coisa com 3.500 doenças, eu não posso falar dessas doenças todas, como é óbvio. Claro. Mas o que eu proporia que se falasse era conceitos gerais e objetivos sobre o que é a doença, o que é a saúde, o que são as intervenções, o que é que devemos pensar sobre os medicamentos, sobre a prevenção, enfim, toda no fundo, toda uma compreensão do que é a medicina no século XXI, não é? Que está, de facto, numa mudança acelerada e, portanto, muitas dos mitos e das crenças que existem, podemos discuti-las com algum detalhe para tentar explicar às pessoas e informá-las basicamente do que é verdade. Eu devo já dizer que, para as pessoas que nos ouvem, que não acreditam que a ciência deve ser a base da prática clínica, isto é, que nós, médicos, devemos ter uma sólida formação científica, que hoje em dia a medicina é, acima de tudo, uma medicina científica, não excluindo com isso a relação humana entre médico e doente, claro, mas as decisões que tomamos devem ser, de facto, quando possível e quando há, digamos assim, baseadas em evidência científica de alta qualidade. Quem não acreditar nisto perderá o seu tempo a ouvir-me, já que toda a minha vida assentei, quer na parte de investigação, quer na parte da minha prática clínica, quer na parte da docência, exatamente nesta metodologia, porque entendo que é de longe a única que consegue dar-nos a qualidade dos cuidados que os nossos doentes merecem. Muito bem, mas no entanto, digamos, esses mitos, olha, por exemplo, estamos a atravessar uma época em que está a chover muito, está muito frio, as pessoas constipam-se, há sempre, digamos, uma dificuldade, as pessoas por vezes dizem que estão com gripe, estão constipadas e vice-versa, e depois entra a vitamina C, por exemplo, não é? Faz bem, faz mal? Bom, as pessoas compreendem perfeitamente que no inverno a gente tem mais infecções virais que no verão. E as infecções virais mais importantes são a chamada constipação, a coriza, não é? Ou a gripe. São as duas grandes infecções que nós temos no inverno. E a razão por que isso é assim é porque, acima de tudo, mais, nós no inverno estamos mais juntos uns aos outros e, portanto, passamos mais facilmente os vírus uns aos outros. Também os vírus aparecem mais na altura do outono e inverno, mas, digamos, é essa a grande razão, não é? Acima de tudo, é essa a grande razão. E portanto, é inteiramente natural que as pessoas confundam às vezes os sintomas uns com os outros, não é? Quer dizer, o que é que são sintomas de constipação, o que é que são sintomas de gripe? Os sintomas de constipação são sempre mais das chamadas vias aéreas superiores, não é? Espirros e do nariz entupido, enquanto que a gripe é mais febre e é mais dor no corpo. Toda a gente reconhece isso, já toda a gente teve gripe, portanto não é novidade nenhuma. Eu também não posso deixar de, digamos, aproveitar a sua presença aqui no programa para lhe pedir um comentário relativamente a este surto de sarampo que tem surgido. Bom, as pessoas penso que seria útil compreender-se que não há nenhuma hipótese de nós erradicarmos o sarampo, não é? O sarampo é um vírus sarampo, e esse vírus está na natureza. O que acontece é que nós, ao vacinarmos a esmagadora maioria das pessoas, vamos evitar que ele se propague. Porquê? Porque o que a vacina faz? A vacina, que é um medicamento, não é? Provoca uma reação imunológica no organismo, ou seja, o organismo produz umas proteínas chamadas anticorpos, e esses anticorpos encarregam-se de, quando o vírus do sarampo, por exemplo, da gripe, aparecem no sangue, esses anticorpos rapidamente o eliminam e, portanto, a pessoa infecta-se na mesma. Simplesmente o grau de sintomas é muito menor e a taxa de complicações que estas doenças têm é muito menor. Quando isso acontece assim, o vírus tem tendência a estar menos tempo na natureza globalmente e, portanto, a aparecer menos. No entanto, é impossível nós erradicarmos o sarampo porque, pura e simplesmente, no mundo inteiro há milhares de sítios onde o sarampo é endémico, isto é, onde o sarampo existe com uma intensidade brutal em populações precisamente que não são vacinadas. Portanto, esse pool, aquilo que a gente chama o repositório desses vírus, existindo como existe no mundo, mais cedo ou mais tarde, através das viagens que nós temos, das pessoas que viajam, das pessoas que se deslocam lá para o outro, vai acabar sempre, mais cedo ou mais tarde, provocar aqui e ali algumas infecções. Agora,
em Portugal, o número de sarampos é ridículo comparado com o que era nos anos 50, não é? Nos anos 50 nós teríamos facilmente centenas de milhares de pessoas infectadas, hoje temos 30 ou 40. Mas não há razão para alarme, a maior parte das pessoas que têm sarampo até nem se vacinaram, a parte substantiva nem se vacinaram, e em princípio esta pequena epidemia está completamente debelada com as medidas que a Direção-Geral de Saúde tomou. Mas também há pessoas que se vacinaram. Sim, as pessoas vacinadas também apanham sarampo, só apanham uma forma muito benigna, às vezes quase nem sentem, não é? E portanto não chegam a ter um período contagioso suficientemente grande para passar a doença aos outros. O senhor participou na passada segunda-feira, ou terça, mas creio que foi na segunda-feira, num programa de televisão, Os Prós e Contras, em que se debatia a questão da vacinação e eventualmente a obrigatoriedade dessa mesma vacinação, não só de sarampo, mas provavelmente de outras. Entramos se calhar numa questão que já sai um pouco da medicina propriamente dita, não é? Não sai, é uma questão central da medicina. Sim, mas qual é a sua opinião já agora? Olha, eu num país que tem 96% ou 97% de taxa de vacinação não vejo qualquer vantagem em estar a fazer vacinação obrigatória. Aqui o problema é um problema ético e moral muito interessante, que é, quando comparamos o direito individual da pessoa de não querer ser vacinada contra um direito coletivo social, que é de todos nos vacinarmos para evitar o contágio e, portanto, beneficiar socialmente o grupo inteiro com a nossa vacinação. E é óbvio que as pessoas dirão, há quem defenda, o meu direito individual é superior ao direito societal, digamos assim, e, portanto, eu não me quero vacinar, até porque quando a gente vacina, quando a taxa de vacinação chega aos 90 e pouco por cento, os estudos epidemiológicos mostram isso muito bem, habitualmente a taxa, já não é preciso vacinar mais ninguém, na medida em que, em princípio, esse grupo está imunizado. Nós continuamos a vacinar, mas em princípio até 90, 92, 94% chega. Ora bem, esta questão é inaceitável, porque nós sabemos que as pessoas que estão vacinadas decorreram o aspecto desagradável de ser vacinados, é sofrer uma injeção. Os que não querem ser vacinados vão um bocadinho à boleia disto. E o argumento de que eu tenho direitos individuais que são superiores à sociedade é igual a de nós conduzimos para a direita. Nós socialmente decidimos que conduzimos para a direita. Não parece aceitável que de repente alguém queira começar a conduzir pela esquerda nas estradas, não é? Portanto, há um conjunto de regras e um conjunto tático, mais ou menos tático, cultural e moral numa sociedade que diz que há umas regras que todos devemos respeitar. No caso da vacinação, as regras são toda a gente deve ser vacinada, a não ser que tenha uma contraindicação qualquer contra as vacinas preventivas habituais. E isso não é só para os miúdos que ficam protegidos, mas também para a sociedade que fica protegida, porque uma vacina num miúdo é uma coisa e num homem de 50 anos ou 70 anos, 80 anos é outra. E, portanto, sob esse ponto de vista, uma intervenção... E as pessoas também não são todas iguais, professor. Dizia eu que as pessoas também não são todas iguais, para além de como a pessoa estava a dizer, é diferente uma vacina numa criança e numa pessoa, digamos, de idade mais avançada, mas as próprias pessoas, digamos, da mesma idade também não são iguais umas às outras. Não, eu estava a dizer que o quadro clínico do sarampo é completamente diferente de um adulto que de uma criança, não é? Okay, sim. Não, sim, claro que não são iguais, mas em princípio a maior parte das pessoas reage, esmagadora maioria das pessoas reage bem à vacina e desenvolve os tais anticorpos e fica protegida. Portanto, quanto à obrigatoriedade, então, deduzo que não vê, digamos, vantagens? Eu repito, um país que está neste momento sem obrigatoriedade, com 98, 96, 97% de cobertura, à partida não vejo grandes vantagens. Agora, vale a pena nós discutirmos um pouco o movimento antivacinal, não é? Esse movimento é um movimento, a meu ver, trágico. Eu costumo dizer muitas vezes que todos nós gostamos, enfim, as populações modernas gostam de ter aquilo que se chama o pensamento mágico. Nós gostamos muitas vezes de acreditar em coisas extraordinárias. É muito mais engraçado e divertido acreditar em coisas extraordinárias que acreditar em coisas que a ciência nos mostra. E se há uma área, um campo onde isso é particularmente assim, é o campo da saúde, onde os mitos e as crenças são praticamente infindáveis, não é? E muitos deles são engraçados, são cómicos, não têm qualquer espécie de consequências práticas. As pessoas podem, enfim, as pessoas que acham que se estiverem com os pés descalços no chão, se vão constipar, pronto, é uma coisa engraçada, não é? A pessoa que diz, vou fechar a janela para não me constipar, pronto, é divertido, mas não tem qualquer consequência. É preciso que as pessoas notem que o que constipa são os vírus, não é? Não são os correntes de ar.
Os índios Inuit, que são os índios canadianos que vivem a 30 graus abaixo de zero habitualmente todo o ano, não se constipam, porque não há vírus nestas terras onde eles vivem. Não há constipações nos índios Inuit, nos esquimós Inuit, perdão. E, portanto, é o vírus que provoca isso. Não é? Portanto, é este movimento antivacinal que nasceu há já muitos anos, enfim, nasce exatamente de um artigo publicado numa revista científica muito conhecida, o Lancet, uma revista inglesa, em que um pediatra inglês recebe 12 jovens, 12 miúdos na sua consulta e depois resolve estudá-los cuidadosamente, porque os pais diziam que depois da vacina tríplice, 75% deles eram jovens, eram rapazinhos, portanto eles diziam que depois da vacina eles tinham começado a ter um comportamento estranho. E esse comportamento foi classificado por outros médicos como sendo autismo, ou melhor, aquilo que se chama o espectro do autismo. Não era um autismo típico em todos, mas seria uma coisa assim, tipo autismo. Ora, isto seria de uma gravidade extrema, já que o autismo é, como todos que nos ouvem, que tem alguém na família com autismo, é uma situação neurológica muito grave, não é? Estes miúdos têm uma incapacidade de comunicar muito grande, estão muito dependentes, é, portanto, uma situação muito delicada. O que este homem fez foi, sem fazer nenhuma experiência que pudesse estabelecer uma relação causal entre a vacina e estes quadros de comportamento, enfim, classificado como autista, ele acaba o artigo a dizer, eu acho que deve ter sido a vacina a fazer isto. Ora, isto, do seu ponto de vista, o que é a ciência moderna, é um erro colossal. Nós não podemos pretender que só porque estamos perante um fator de risco, que neste caso seria a vacina, e uma doença, que neste caso seria o autismo, e dado que as pessoas foram vacinadas, que a vacina provocaria o autismo. Afinal, há muitos doentes autistas que nunca foram vacinados, e a esmagadora maioria de nós que fomos vacinados não temos autismo. Portanto, há métodos depois para estudar isto. E esse artigo teve uma repercussão brutal nos mídias em Inglaterra e depois a nível mundial, e foi aí que nasceu, e enfim, pelo menos se fortaleceu o movimento antivacinal, acreditando as pessoas que as vacinas eram perigosas. Este homem, este grupo de pediatras, veio depois a verificar que este era um artigo fraudulento, ele trabalhava para um conjunto de advogados que queria processar a indústria farmacêutica para ganhar dinheiro com aquilo, e até foi expulso, foi, digamos assim, retirar-lhe a licença em Inglaterra, e penso que agora está a trabalhar está a falar do doutor, creio que é Wakefield. O Dr. Wakefield, sim. Okay. Está a trabalhar alguns nos Estados Unidos. Bom, ora bem, isto é de facto uma tragédia. É uma tragédia que não tem nada a ver com as pessoas serem mais cultas ou menos cultas. Quem por exemplo, hoje em dia lidera o movimento antivacinal a nível mundial são as estrelas de Hollywood. E, portanto, isto é uma situação muito delicada. E é muito delicada porque se eu tivesse que dar, enfim, explicar aos nossos ouvintes um sucesso da medicina, eu diria que não há nada mais espetacular que a erradicação das doenças graves e das mortes provocadas por todas estas doenças, sarampos, papeiros, tosse convulsas, através da vacinação. Portanto, isto é uma luta que nós temos que ter, nós temos que continuar a informar as pessoas que as evidências científicas que nós temos, as melhores, as mais de melhor qualidade, as mais relevantes, nenhuma delas até hoje demonstrou isso mesmo. Foram estudados, neste momento já há 12 estudos, encostaram quase mesmo 5 milhões de crianças, e foram tentar perceber se há alguma relação entre o autismo e a vacina, e nunca até hoje houve uma diferença significativa entre quem dos doentes com autismo terem sido vacinados ou não. Portanto, não parece legítimo afirmar que a vacina poderá causar o autismo. Porquê é que acha que, já deu uma certa nuance, mas porquê é que acha que este estudo sobre, digamos, no caso foi sobre a vacina do sarampo, mas há outras vacinas que estão a ser levantadas também muitas questões, não é? Sim, mas de uma maneira geral o que acontece é que as pessoas têm tendência, e natural, não é? Têm tendência a atribuir à vacina alterações da saúde dos miúdos que não podem ser atribuídas à vacina. Eu começo por dizer, tenho toda a simpatia, como Beco Clay, compaixão por uma mãe que de repente vê um filho com alterações de comportamento que depois vêm ser classificadas como autismo. Não é isto que está aqui em causa. Temos toda a simpatia e todo o apoio para esta família e este miúdo. Não é isso que está aqui em causa. É atribuir à vacina essa doença. Ora, nós temos que o autismo, no caso que tínhamos estado a falar, o autismo aparece aleatoriamente. Não há nenhuma estudo, alguma vez, que me tenha demonstrado que, por exemplo, há mais autistas na família. Não há. Aparece aleatoriamente. E, portanto, é acreditar que esta doença complexa é provocada por um único
fator que é a vacina, e ainda por cima, que pode aparecer na semana seguinte ou daí a 10 anos, vai pura e simplesmente contra aquilo que nós temos estudado há tantos anos, da fisiologia humana e do funcionamento do corpo humano, e portanto nós não acreditamos pura e simplesmente que isso seja a causa, não é? Mas uma vez mais, queremos dizer que a nossa preocupação é informar as pessoas, nós não temos nada contra as pessoas que pensam dessa maneira, nós temos aqui as informar para que elas protejam as suas crianças e os seus filhos vacinando-os, não é? Quer falar-nos um pouco sobre o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência que faz parte, professor? Com muito gosto. Isto é uma história, não é? E é uma história que está ligada à própria história da medicina. Eu gosto de histórias aqui no programa também. Está ligada à história da medicina. Sim. Durante 20 séculos, talvez, diria eu, até o princípio do século XX, a prática clínica a prática médica era, durante muitos séculos, era pura e simplesmente assumida por chamados curadores. Os curadores não tinham qualquer espécie de treino específico para o fazerem, era apenas havia uma técnica que era passada de pai para filho, e como é óbvio, os resultados eram dramáticos, não é? Ou seja, durante qualquer coisa como 2500 anos, assim, falando na história mais recente, não é? 2500 anos, nada aconteceu sob o ponto de vista da evolução da medicina. Até que no início do século XVIII, acima de tudo, começo do século XVIII, e depois com o desenvolvimento inicial do século XIX, e acima de tudo, durante o século XX, e acima de tudo, a partir dos anos 20 do século XX, dá-se uma explosão científica da medicina. Ou seja, subitamente, tudo aquilo que estava a ser feito começou a ser estudado detalhadamente. Começámos a estudar os doentes, as doenças, começámos a tentar compreender o que eram as doenças cardiovasculares, o que eram as doenças oncológicas, o que eram as doenças epidemiológicas, infecciosas, etc. E esse conhecimento começou a crescer, inicialmente no princípio do século XX, na Europa, acima de tudo na Alemanha, mas depois rapidamente passou para o outro lado do Atlântico, para a Inglaterra, e depois para o outro lado do Atlântico para a América, e deu-se uma verdadeira explosão de conhecimentos. Essa explosão de conhecimentos permitiu a alteração da prática clínica tal como era praticada até ao princípio do século XX, e teve como resultado o espantoso sucesso da medicina. Uma das métricas, por exemplo, é a expectativa de vida. Eu penso que as pessoas compreendem muito bem esta métrica. Um bebê que em Portugal que tivesse nascido em 1900, no ano de 1900, se fosse do sexo feminino, esperaria viver 40 anos, se fosse do sexo masculino, esperaria viver 36, 35. Um bebê que nasce hoje em Portugal do sexo feminino esperará viver 86 anos, e se for do sexo masculino 79. Quer dizer, nós ganhamos 50 anos de sobrevida num século, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E creio que toda essa diferença se deve ao avanço... Não só à medicina. Okay. Melhores condições sociais, melhores condições de habitação, melhores condições de saneamento básico. Mas não tenhamos ilusões, 60% ou 70% são remédios. E eu, para viver dos 80 aos 81 anos, preciso muito mais de remédios para viver dos 30 aos 31. E a sobrevida está intimamente ligada à evolução da medicina. E nesse sentido, o que aconteceu? A partir de certa altura, a produção científica foi de tal ordem, e é de tal ordem, que os próprios profissionais de saúde começaram a ter muitas dificuldades para, em primeiro lugar, perceber o que é que sai de novo todos os dias. E, em segundo lugar, saber se os estudos que saem são, de facto, estudos bons, em que eles possam confiar para alterar a sua prática. O meu centro nasce exatamente dessa necessidade. O que nós fazemos no centro é gerar conhecimento. Nem é informação, é conhecimento. Ou seja, nós não só fazemos os estudos originais para responder a perguntas clínicas que não até hoje tive resposta, mas também vamos às grandes bases de dados com os artigos médicos, sabemos selecionar aqueles que são os melhores, sintetizar todo este conhecimento e dar e oferecer aos decisores. Podem ser os decisores clínicos, são os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, podem ser os gestores, administradores de saúde, que também precisam desta informação, podem ser os políticos e, acima de tudo, estamos a fazer um grande trabalho com os doentes. Nós estamos muito preocupados em fornecer esta informação de alta qualidade para que os doentes possam decidir melhor. Portanto, o meu centro nasce naturalmente de uma necessidade muito grande de fazer uma gestão de toda esta quantidade de informação esmagadora que todos os dias sai na investigação biomédica mundial. Até é basicamente isso que a gente faz. E qual é o critério dessa seleção, uma vez que eu suponho que deverão ser milhares de artigos que diariamente são publicados nessas revistas?
Todos os dias publicam por dia 7.000 artigos. Já viu? Mais de 7.000 artigos. Desde que estamos aqui a conversar os dois, já devem ter sido mais 500 artigos. Não sei se está a ver o que é que eu vou ter que estudar quando acabar a nossa conversa. Este é um dos problemas mais complexos que nós temos, não é? O que é que nós temos que estudar, o que é importante, o que é relevante. Imagino que sim, não é? Não é? As bases de dados mais importantes têm 24 milhões de artigos, 26 milhões de artigos. Portanto, a questão aqui não é tanto saber se há resposta para as nossas questões. Deve haver. A questão é saber onde é que eu localizo essa resposta, ou estudo, e depois, quando tenho o estudo na mão, poder responder se aquilo é bom ou não. Ora bem, para esta última resposta, isto é que foi, de facto, a novidade profunda de todo este movimento do Evidence-Based Medicine em inglês, que eu fui responsável pela tradução por medicina baseada em evidência, mas não é bem a tradução correta, não devia ser evidência, mas devia ser provas, mas enfim, ficou a evidência, que eu acho que, enfim, é mais próximo da designação inglesa, portanto, medicina baseada em evidência. O que acontece é que nós desenvolvemos um conjunto de regras científicas, metodológicas, em que somos capazes de analisar estudo a estudo para saber como é que ele foi construído, para saber se aquilo que lá está permite responder à pergunta científica que foi colocada. E nós hoje temos instrumentos muito poderosos e rigorosos que nos permitem fazer exatamente isso. Não há nenhum estudo perfeito, claro, mas há uma quantidade enorme de estudos que não são bons e que nós não podemos provavelmente basear-nos nele para a nossa prática, mas por outro lado há também uma quantidade enorme de estudos que são excelentes e que nós devemos apoiar-nos neles para tratar os nossos doentes. Ora, é essa seleção, que é um processo transparente, está tudo publicado, nós temos isto tudo publicado, qualquer pessoa pode aceder, em que nós analisamos estudo a estudo, dependendo do tipo de estudos que é, e vamos a cada um deles perceber se aquela estrutura, aquilo que foi feito, está de facto bem feito ou não. E quando está bem feito, nós dizemos sim senhor, isto é um estudo válido. E então pode ser utilizado na prática clínica, pode ser utilizado numa norma de orientação clínica, pode ser utilizado numa decisão de gestão, numa decisão política, o que for. E como é que aplica depois esse saber, esse conhecimento que me referiu, enfim, à nossa realidade portuguesa, a cada hospital, a cada... Enfim, não sei se estarei a dizer algo mais, mas a cada posto, a cada centro de saúde e por aí fora, professor. Nós não fazemos a implementação disto, nós não temos dimensão, nós somos 32 pessoas no centro e, portanto, nós não temos dimensão para ir fazer as coisas locais, como é óbvio. É cada um dos profissionais de saúde e cada uma das estruturas do nosso sistema nacional. Consulta essa informação, por exemplo. Consulta essa informação, que a utiliza, que a seleciona e que a reflete sobre ela, não é? É, portanto, uma descentralização absoluta. Neste momento, pode haver um médico numa extensão de Guimarães para lá, não sei de onde, que está a ter acesso através da internet ao mesmo tipo de informação que eu, na Faculdade de Medicina de Lisboa e no Hospital Santa Maria, tenho 24 horas por dia. Portanto, a implementação é sempre feita pelos profissionais no sítio onde eles estão. E os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos, têm esse interesse em estar atualizados? É um imperativo ético, não é? Não se trata aqui de ter interesse, nós temos obrigação, que é diferente. Porque nós temos a obrigação de estar atualizados porque a ciência vai evoluindo e, portanto, há dados novos e estamos a descobrir sempre coisas novas, estamos a descobrir sempre tratamentos cada vez melhores. Nós não temos escolha de não estudar, isso não existe tal coisa. O médico não estuda, o médico está a quebrar um princípio deontológico e ético fundamental, não é? Portanto, a grande maioria dos médicos, sim, é isso que faz, recebe, nomeadamente. E hoje em dia, com as tecnologias informáticas e tecnologias de informação, digamos assim, é possível ter num telemóvel uma quantidade absolutamente astronómica de informação que pode ser acedida no momento em que o médico está ao lado do doente, quer seja, por exemplo, na consulta, quer seja num domicílio, foi ver um doente a casa, quer seja num serviço de urgência, quer seja numa unidade de cuidados intensivos às 4 da manhã. Portanto, hoje a informação está extraordinariamente disseminada e está bem organizada para poder ser utilizada imediatamente. Um dos nossos esforços no centro é precisamente fazer isso agora para os doentes. Ou seja, que os doentes tenham acesso exatamente ao mesmo tipo de informação, escrita de outra maneira, para eles compreenderem, não é? Naturalmente, escrita de outra maneira, mas que eles também tenham acesso a essa informação de alta qualidade que os informe e os ajude a ser melhor. Mas como deve calcular, um doente ou um comum dos mortais, será difícil perceber, digamos, essa linguagem, suponho, técnica, digamos que não estará ao acesso de qualquer um. Sem dúvida, mas aquilo que eu estou a dizer são textos escritos de propósito para os doentes, não são textos, e portanto são textos simplificados, escritos com uma linguagem que seja
compreensível, a nossa medida é compreensível para um miúdo de 15 anos ou 16 anos para cima. E mesmo quando fomos responsáveis por um programa que é o programa da Harvard Medical School de Portugal, se calhar alguns ouvintes para não ter ainda se lembram, há uns anos atrás, fizemos um sistema de informação enorme para os doentes em Portugal. O nosso objetivo era esse. Qualquer texto que fosse escrito tinha que ser compreendido por um miúdo de 15 a 16 anos. Pronto, e daí para cima. E o que quer dizer que, por exemplo, nós nesse programa, e nós hoje estamos a fazer isso, temos programas a que chamávamos avós netos, em que os netos explicavam aos avós exatamente os textos que liam. Ou seja, aqui o esforço é de descrever da maneira que as pessoas compreendam. Não queremos que os doentes e os seus familiares sejam médicos ou sejam experts como os médicos, nada disso. O que eles queremos é que eles compreendam exatamente qual é a informação relevante, necessária e suficiente para ficarem bem informados sobre um problema de saúde qualquer que eles tenham e queiram verificar, não é? O vinho faz bem às artérias do coração, professor? Bom, o vinho é recorrente ouvirmos isto, não é? O vinho é um alimento excelente, não é? Em primeiro lugar, é um alimento excelente. E olha, ainda bem fala no vinho, porque se há uma área dentro da medicina onde ainda por cima os mitos e as crenças ainda são mais intensos, é na área da nutrição, não é? Que é um drama, que é uma pena, porque há imensa ciência excelente sobre nutrição, mas as pessoas de facto acreditam em coisas inacreditáveis. Mas depois do vinho podemos ir por aí, que é uma área que eu também me interessa imenso. O vinho é uma vida excelente, é um alimento excelente, tem moderação. E durante muitos anos pensou-se que um copo de vinho à refeição, ou um copo de vinho normal à refeição, ou talvez um whisky pequenito a seguir à refeição, que teria um impacto positivo sobre as gorduras no sangue. Hoje já não se pensa bem assim, talvez não seja muito marcado. Uma coisa é certa, beber em moderação faz muito bem. Se é para beber em grandes quantidades, é uma toxina terrível. É uma toxina terrível, é uma toxina para o fígado, é uma toxina para o coração e para o cérebro. Portanto, o vinho deve ser bebido, mas em moderação. E nesse contexto é, de facto, um componente da dieta absolutamente essencial. Já que estamos a falar do vinho, por que não do café e das arritmias? O café tem misteriosamente má fama. É curioso, nós no Centro já fizemos longos estudos sobre o café. A maior parte das pessoas não sabe, mas se eu tivesse que perguntar assim ao público qual seria o país do mundo, ou quando as pessoas pensam que se bebe mais café, à partida vinha logo o Brasil, certo? A maior parte das pessoas pensa que seria o Brasil. Depois havia quando dizia, não, talvez Itália. E Portugal viria para aí no terceiro ou no quarto. Ora bem, isto infelizmente não é verdade. O país do mundo que bebe mais café é a Finlândia. E na Finlândia fizeram-se a maior parte dos estudos olhando para o café e os impactos na saúde. E aquilo que se faz é muito simples. Eu não posso para tentar, digamos assim, estabelecer um nexo de causalidade, precisava sempre de uma experiência que era por um conjunto de pessoas a beber café, outras não, segui-las durante 5 anos, 10 anos e ver o que é que acontece. Eu isso não posso fazer. Eticamente falando, eu não posso estar a testar um dano. Como não posso fazer isso, o que é que eu faço? Pego nos doentes com as doenças e vejo se eles bebem café ou não. Depois de controlar para toda uma série de outras variáveis que podem influenciar essa doença, pode ser cardiovascular, pode ser oncológica ou o que for, são métodos estatísticos sofisticados, eu fico só com o café. E aquilo que eu posso dizer é, tudo o resto sendo igual, quem bebe café, o que é que acontece? Pois bem, nós temos esses estudos, há muitos estudos publicados, cada vez há mais estudos publicados e eles são todos consistentes, o que quer dizer que isto é muito provavelmente verdade. E a novidade é, ou melhor, para a maior parte das pessoas que nos ouvem, a novidade é o café é um excelente componente da dieta. Olha, diminui globalmente, tudo o resto sendo igual, quem bebe café tem menos doença cardiovascular, tem menos doença do fígado, tem menos Parkinson e demência e até tem menos diabetes mellitus. As diferenças são pequeninas entre quem bebe e não bebe, mas está lá. A diferença está lá e ela é consistente. Mesmo os doentes com arritmias, habitualmente não têm arritmias com o café. Há alguns que têm, como há alguns que não conseguem dormir, não há pessoas que não conseguem dormir com café, essas não devem beber, não é? Uma outra exceção de café é provavelmente as grávidas no primeiro trimestre. Há uma sugestão que talvez aumente as complicações. Fora disso, o café tem vindo a ser demonstrado ser uma bebida excelente e, no entanto, tem uma muito má reputação. A maior parte das pessoas acha que o café toma com tabaco. O professor parece estar a ler o meu pensamento. É que o café puxa o tabaco e o tabaco puxa o café. Não, mas bom, os comportamentos é outra coisa, mas o café é uma excelente bebida e ainda bem, porque agora as pessoas perguntam-me, bom, então e quantos cafés é que devemos beber? Bom, ora, esta é uma boa pergunta. Claro que o risco, a diminuição do risco tem a ver com a quantidade de café. Quanto mais café se beber, menor é o risco. E é curioso que não é cafeína.
Não é cafeína, porque as bebidas descafeinadas também têm este efeito. É qualquer outro produto que o café tem, que nós não sabemos qual é, há milhares de produtos que o café tem, que provoca este benefício. Nos estudos finlandeses, a maior parte das pessoas bebia entre 4 a 6 cafés por dia. E não estamos a falar em bicas versus aqueles chávenas grandes. Não, estamos a falar por cafeínas. Mas, digamos, beberia entre 4 a 6 expressos por dia e o equivalente em cafés de saco. Mais ou menos à volta disso. Mas as pessoas que querem beber 7 ou 8, e desde que isso não os deixe dormir, devem beber, porque é uma excelente bebida. Eu, pessoalmente, bebo pelo menos 6 cafés por dia. Com ou sem açúcar? Sem açúcar. Porquê? Açúcar. Eu não gosto de açúcar, portanto não sei açúcar. É sem açúcar. Professor, eu também gostava de aproveitar aqui a sua... Está a ver este mito, não é? Está a ver, é um mito injusto, porque o café é uma bebida fantástica, não é? Pois. Injusto. Então o problema será no açúcar, não? É um mito injusto. Sim, o açúcar é outras coisas. Claro, aumenta o preço. É um mito injusto. O café, de facto, não merece a má fama que tem. Gostaria também já agora de saber um pouco a sua opinião. Tem-se visto muita informação e muita gente a reclamar o uso medicinal da cannabis. Qual é a sua opinião sobre esta questão já agora? Bom, a utilização da cannabis, a utilização medicinal, médica da cannabis está muito bem estudada, não é? Um conjunto de doenças, poucas, mas há um conjunto de doenças em que essa substância química, que é o tetrahidrocannabinol, que é isso que tem a cannabis, pode ajudar. Professor, não se importa, é que temos aqui uma chamada em linha, não vamos fazer o ouvinte. Estou? Sim. Está a ouvir, professor? Estou. Ok, faz favor. Eu gostaria de saber se eu tenho um Wolff Parkinson White, se o café tem interferência nessa doença. Professor? Sim. Boa noite. A sua arritmia é uma arritmia relativamente rara e não tenho informação específica de o café poder influenciar. Eu penso que se por acaso, e aí terá a ser a própria pessoa a decidir, se quando toma café tem mais palpitações, o meu conselho é não tomar. Mas eu não tenho neste momento dados sobre essa arritmia específica. Há outras mais frequentes ligadas ao café, e aquilo que eu lhe posso dizer é que sim, há certos doentes que têm tendência a ficar um bocadinho com arritmia, mas há um efeito de habituação e passado 1 hora ou 2 a arritmia já desaparece, não é? Há pessoas que são sensíveis, mas especificamente com o Parkinson White eu não tenho informação para lhe poder dar. Ok, muito obrigado. Nada, obrigado nós, boa noite. Estávamos a falar da cannabis, doutor, professor. Pronto, portanto a cannabis foi inicialmente utilizada acima de tudo nos doentes oncológicos para tratar os vômitos da quimioterapia, que é um problema muito grave, são sintomas terríveis de dificuldade que os doentes têm depois de fazer o tratamento. Mas quando falamos nisso, falamos acima de tudo de uma fórmula que é dada, que é uma fórmula, digamos assim, química, isto é, aquilo é preparado de uma determinada maneira, com uma dosagem específica, e que, portanto, é facilmente controlado se for necessário alterar a dose. Coisa diferente é a pessoa plantar uma planta e depois, digamos, procurar utilizá-la mais ou menos quando se sente bem ou mal. Isso é completamente diferente. Há também certas áreas reumatológicas... Mas há quem reclame precisamente também esse uso, esse livre uso, uma vez que, e dão, por exemplo, como desculpa se quisermos, o facto das pessoas também terem vinhas e bebem vinho e vão para a estrada a conduzir. Sim, mas a coisa é diferente, não é? O vinho, assim, do ponto de vista de dependência, o vinho é diferente da cannabis, não é? Há muitos estudos que demonstram que a cannabis, parece provocar uma maior indução depois de outro tipo de drogas e, portanto, seria boa ideia restringir o seu uso. Os estudos são muito vastos. A maior parte das pessoas que experimentam a cannabis experimenta só uma vez e depois abandona tranquilamente, mas há um grupo de pessoas que fica instantaneamente, digamos, dependente. E depois são esses grupos de pessoas que vão depois fazer escalar tudo por ali acima para os outros drogas, para as chamadas drogas mais duras, não é? Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar aqui da utilização médica da cannabis. Este é um assunto difícil, um assunto complexo, porque é claro, mesmo que a gente defenda, como eu acho que é uma boa ideia para certas situações,
utilizar a cannabis como um medicamento, é isso que eu queria falar, como se fosse um medicamento, mesmo assim há questões muito delicadas a responder. Por exemplo, como é que é feita a plantação? Quem planta? Como é que é feita a comercialização? Nas farmácias? Não é possível, quer dizer, não há de ser fácil, não é? Portanto, mas há empresas estrangeiras, pelo que se vê, a cultivar a planta aqui em Portugal. Sim, mas ela não está aprovada em Portugal. Não, pois, mas sim, só há empresas, digamos, estrangeiras, pelo menos uma do Canadá, se não estou em erro, e creio que há uma de Israel, isso pode-se ler no jornal, isso qualquer um de nós pode ter acesso, mas que há, portanto, a planta já está a ser, digamos, cultivada em Portugal. Não chegou em Farmed com a forma de medicamento para ser aprovada. Que eu saiba, não foi aprovada até agora. Em Portugal, creio que não. Não. Sim. Não. Agora são circuitos controlados, não é? Claro, nós vivemos, e gostava, o professor sabe disso também quanto eu, nós estamos a viver uma era em que, digamos, há aqui muitas informações cruzadas, nós vemos constantemente partilhas, por exemplo, no Facebook, etc., de que determinado tipo de pessoa tem um problema, que tem, digamos, o corpo trêmulo, etc., e que, portanto, tomando um medicamento à base de cannabis, que fica bem, e se for um medicamento químico, vá lá, isso não lhe resolve, ou pelo menos não lhe atenua esse problema. É muito difícil fazer extrapolações e generalizações de casos individuais. Claro. E, portanto, mesmo que haja doentes que com a cannabis possam, por exemplo, deixar de ter esse tremor que mencionou, isso não quer dizer que a cannabis deve ser generalizada. Pode acontecer isso nesses doentes e nos 800 doentes a seguir não acontece coisa nenhuma. Portanto, a prova científica está em nós fazermos um estudo, perceber se de facto há uma diferença entre as pessoas que fazem a cannabis ou não e depois tentar generalizar essa intervenção para todas as pessoas que têm esse problema, por exemplo, neste caso do tremor, não é? Portanto, há aqui um método científico muito rigoroso que nos permite dizer, bom, isto é provavelmente generalizável. Os casos individuais, por mais espetaculares que sejam, não deixam de ser casos individuais, não é? Todos nós sabemos que os doentes são todos diferentes uns dos outros, mas a maior parte deles responde aos tratamentos e aos diagnósticos, fazem diagnósticos e tratamentos relativamente de maneira consistente. Depois há sempre alguns que saem fora completamente daquilo que nós estamos habituados a ver. Por exemplo, há pessoas que fazem ataques de coração totalmente assintomáticos. Nós só vemos que eles fizeram um ataque de coração porque fizemos um eletrocardiograma e de repente verificamos que este doente teve um ataque de coração, quando ninguém sabe que ele não teve qualquer espécie de sintomas. Nem sequer, e, portanto, sobreviveu, está muito bem, mas tem um coração atingido. Portanto, os doentes têm tendência, há sempre uma porcentagem de doentes que têm tendência a ter resultados ou espetacularmente bons ou espetacularmente maus, com intervenções que são razoavelmente seguras para 99% das pessoas. Portanto, não podemos extrapolar de um caso individual para generalizar para toda a população. Vamos então, de novo, sem mais demoras, tentar estabelecer de novo contacto com o professor António Vaz Carneiro. Professor, boa noite mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado por continuar connosco, está a ser muito amável da sua parte. Estávamos a falar há bocadinho, eu creio que estávamos a tentar abordar aqui a questão da nutrição, que o professor já, enfim, mostrou aí, e eu parece-me que é um pouco, digamos, ideia geral. Se há uma área onde há muita informação cruzada também é aqui, digamos, naquilo que devemos e não devemos comer, e a que horas e de que forma, não é? Sim, a nutrição enfim, é uma área essencial da saúde das pessoas, não é? Afinal, todos temos que comer todos os dias. E precisamente por isso, e precisamente porque se acredita que a dieta possa ter uma influência grande na saúde das pessoas, é portanto natural que haja à volta deste conceito e à volta até a própria composição da dieta, que é tão variada e tem tantos componentes, não é? Possa haver aqui muita, digamos assim, fantasia em relação àquilo que a ciência pura e dura nos traz e nos mostra qual é o verdadeiro impacto da dieta. Portanto, não quero com isto, enfim, digamos, criticar as ideias que a dieta é importante. A dieta tem alguma importância no risco cardiovascular, oncológico, reumatológico, enfim, tem alguma importância, mas as ideias, enfim, bem documentadas e bem fundamentadas na dieta não são assim tantas como isso. Portanto, digamos, muito do que se diz não faz muito sentido, não é? Não tem provas científicas nenhumas, são coisas que as pessoas acreditam, que praticam, mas que no fim do dia acabam por nós não sabemos se tem algum impacto ou não na saúde. Mas não será por acaso que Portugal, até creio que é um dos países
onde, pelo menos nas idades mais baixas, creio que há uma prevalência bastante grande de obesidade, professor. Sim. E isso tem a ver, obviamente, com aquilo que comemos, não é? Sim, e com o exercício físico que fazemos. Embora o exercício físico não faça perder peso. Esse é outro mito que as pessoas têm. Pensam que se fazer exercício perde peso. É muito difícil perder peso com o exercício físico. O exercício físico faz bem a outras coisas. E isso é uma ideia quase generalizada também, não é? Mas é mentira. Quer dizer, a maior parte, nós, para podermos perder peso com o exercício físico, teríamos que ter uma atividade praticamente de atletas profissionais, não é? Teríamos que estar a fazer qualquer coisa com 3 a 4 horas por dia de esforço intenso para com isso perder peso. E será mais no desporto de alta competição? Sim, a pessoa normal não ganha nada para perder peso, não ganha nada a fazer exercício. Agora, o exercício físico faz muito bem, porque condiciona o aparelho cardiovascular, substitui, apesar de tudo, a gordura pelo músculo, e por isso é que as pessoas não perdem peso, porque o músculo é mais pesado que a gordura, portanto é um peso mais saudável, não é? Um peso mais fisiológico, digamos assim, e ajuda-nos também a ter um estilo de vida mais saudáveis. Quem faz exercício fuma menos, tem tendência a comer um pouco melhor e a preocupar-se um pouco mais com a sua saúde, no bom sentido, isto é, estar atento àquilo que deve fazer. E, portanto, o exercício por si é muito bom, mas não serve para perder peso. Não há estudos capazes, alguma vez, de nos mostrar que fazer exercício físico regular, aqueles 150 minutos que são recomendados por semana, 3 períodos de 45 minutos, isso não faz perder peso a ninguém. Aliás, se as pessoas que vão aos ginásios virem bem, vão para cima da passadeira e depois tem aquelas contas das calorias, não é? E a pessoa está ali 1 hora e quando chega ao fim de 1 hora perdeu 450 calorias. Ora, 450 calorias são daquelas fatias de bolo de chocolate bons que o pessoal gosta, não é? Está a ver que esperar que se perca peso com o exercício é um bocadinho um exercício em futilidade. Quem é que resiste a uma fatia de bolo de chocolate, não é? Mas faz muito, até estou convencido, pessoalmente, há muita prova disto, não é? Mas eu acho que até provavelmente o exercício físico é um fator ainda um bocadinho, digamos assim, sobrevalorizado no impacto global na saúde das pessoas. Eu sou daqueles que acredito que o exercício físico de facto faz muito melhor do que aliás, os próprios estudos mostram, não é? Em termos da saúde global dos doentes, não é? Voltando à nutrição, pronto, é óbvio que desde as nutrições paleolíticas até as pessoas não beberem leite, tudo isto está cheio de, digamos assim, de informações que não são cientificamente documentadas e, portanto, as pessoas têm argumentações sofisticadas, citam alguns estudos que, repito, são estudos que não têm validade científica, porque se tivessem nós dizíamos, quer dizer, não é? Ou se vir um estudo que diz que o leite faz mal, tenho que dizer às pessoas que não devem beber leite. Para além da intolerância à lactose, não é? O leite é um excelente alimento, não é? E os argumentos que dão, mas o ser humano é o único ser humano que bebe leite para além do período de amamentação. Bom, também o ser humano é a única raça que come bacalhau à brás, não é? Quer dizer, portanto, isso não tem qualquer sentido. Este tipo de argumentações não tem ponta onde se lhe pega. Mas as pessoas, enfim, acreditam, e há um negócio florescente à volta da nutrição, dos suplementos alimentares, que é muito difícil de combater, não é? São situações muito complicadas de combater porque, habitualmente, nós não temos as mesmas armas para informar as pessoas que, enfim, essa indústria muito florescente. Vou dar, por exemplo, um exemplo aos nossos ouvintes, que depois já assim que a semana já tiver uma novidade, vão ter outra novidade. Não devem, em circunstância nenhuma, tomar um comprimido de polivitamínicos todos os dias. Porque existem pelo menos 3 revisões sistemáticas, lá está da Cochrane, que demonstram tudo o resto sendo igual em doentes com mais de 60 anos, saudáveis ou com as doenças crónicas cardiovasculares e oncológicas. Quem faz um comprimido de vitaminas polivitamínicos todos os dias tem tendência a morrer mais de causas cardíacas, oncológicas, e a mortalidade global sobe um bocadinho. Portanto, não é boa ideia, a não ser que tenha a tomar um medicamento que altere o metabolismo das vitaminas, ou sofra de uma doença que altere o metabolismo das vitaminas, não deve tomar um comprimido polivitamínico. A evidência científica dessa intervenção está muito bem documentada. Esse é daqueles casos em que é absolutamente indiscutível. E, no entanto, não vemos todos os dias anúncios nas horas nobres da televisão a aconselhar as pessoas a fazer vitaminas?
Mas permita a minha ignorância, esse comprimido de polivitaminas que me está a referir, são esses comprimidos que essa rapaziada nova toma para ganhar músculo, professor? Não, eles tomam outras coisas mais perigosas. Tomam grandes quantidades, tomam aquela espécie de compostos, que são aqueles postos que eles misturam com água, têm uma composição estranha, muito daquilo tem, algumas daquelas composições são composições perigosas para um miúdo que esteja a fazer intensamente exercício, por exemplo, num dia de calor. Portanto é preciso ter muito cuidado com isso. Não é isso que eu estava a falar nas pessoas que acreditam que a partir de certa idade se deve tomar um comprimido de vitaminas todos os dias. Porquê é que há de fazer mal? Pois bem, está demonstrado que as vitaminas são umas substâncias muito interessantes. São as substâncias que aparecem naturalmente na natureza, mas também são sintetizadas pelos homens, também são feitas por nós. As moléculas são idênticas, não é? E há umas que quando se comem, se atingem um certo nível, são rapidamente excretadas pela urina, por exemplo, e há outras que se acumulam. E são essas que se acumulam que habitualmente depois têm efeitos negativos. E isto vai contra a convicção normal das pessoas que mal é que faz tomar vitaminas, por exemplo, é um produto natural. Bom, faz mal porque os estudos assim o demonstram. Isto é, há mecanismos que nós não conhecemos, que desconhecemos, mas que os resultados são consistentes em que não devemos tomar um polivitamínico. Portanto, está a ver, esta é ao dizer isto, estou a ir contra uma indústria absolutamente gigantesca que vive exatamente estes suplementos. E a indústria do Anacol, já agora? Do? Anacol. Bom, os fitosteroides, que são uma substância isso são chamados alimentos reforçados. São reforçados em vitaminas, reforçados em fitosteroides, que é o caso do... Também dá a sensação que aquilo é um bocado banha da cobra, não sei se estou a dizer uma... Não. Há uns estudos interessantes que demonstram que os fitosteroides baixam um bocadinho o colesterol. Não sei se estamos a falar da mesma coisa, mas estou-me a referir àquela publicidade que passa frequentemente nas tardes dos programas de... são os iogurte líquido. Estamos a falar os iogurtes fortificados, certo? Sim. Pronto. Os fitosteroides, que é isso que vem, os barbenacols, essas coisas todas assim, dá a ideia de que, de facto, eles têm tendência a baixar ligeiramente o colesterol, mas para que o impacto seja positivo, calcula-se que tem que se comer 12 iogurtes por dia, não é? Portanto, não vale a pena estar a falar, porque se é para tratar o colesterol, deve-se tratar com os medicamentos se for necessário, ou com uma pequena dieta, se for necessário. Embora a dieta tenha um efeito praticamente negligenciável, mas se há um problema de colesterol, não se trata com iogurtes, não é? Não vale a pena estar a falar. Agora, à partida, não é uma coisa tóxica para o organismo, não tenho informação que os fitosteroides tenham um perfil de segurança significativo. Professor, mas também reina um pouco aí, digamos, uma informação cruzada relativamente ao colesterol, certo? Reina, mas é trágico, porque se há um assunto na medicina moderna que não é controverso, há muitas coisas controversas na medicina, isto é, há dados científicos contraditórios, e que são até explicados porque são contraditórios, mas há dados científicos contraditórios sobre muitas coisas, há muitas situações em que nós não temos ideias claras sobre a importância e sobre as causalidades. O caso do colesterol é felizmente um daqueles em que não há a mais pequena dúvida. Os estudos todos epidemiológicos comparam as taxas médias de colesterol em populações e os eventos cardiovasculares, ou que tratam o colesterol e analisam a baixa dos eventos cardiovasculares, são em 99% dos casos absolutamente indiscutível que o impacto da baixa do colesterol é absolutamente positivo. Dito isto, há certas populações para as quais a baixa do colesterol deve ser bastante mais modesta. Por exemplo, os doentes com mais de 75 anos devem ser tratados com mais suavidade. Não devemos ser muito agressivos, porque podemos induzir efeitos secundários graves e não ter o benefício. Mas há uma relação inequívoca entre o colesterol e a doença cardiovascular. E quem quiser dizer o contrário está pura e simplesmente a ser ignorante sobre a ciência. Eu podia citar dezenas de estudos experimentais que baixaram o colesterol às pessoas e significou um impacto positivíssimo nas taxas de eventos cardiovasculares, no ataque de coração, na trombose cerebral, etc. Juntando a isso as estatinas, que é outro mito, vem-se dizer que as estatinas, os medicamentos estatinas, que é baixar o colesterol, que também tem muitos perigos, não tem perigos coisa nenhuma, como todos os medicamentos têm os seus efeitos secundários, sim, é verdade, eles são raros,
estão muito bem descritos. Se há um medicamento que foi bem estudado em termos dos seus efeitos secundários adversos, são de facto as estatinas. Têm efeitos adversos raros, importantes alguns deles sim, mas são muito raros, e se fizermos uma análise do benefício das pessoas com hipercolesterolemia de fazer estes medicamentos e o risco, a balança pesa espetacularmente para os benefícios. Portanto, não há razão para as pessoas não tomarem o seu medicamento para o colesterol, se houver indicação para isso, naturalmente, não é? E aproveitarem para fazer uma vida um pouco mais regrada à volta desse risco. Dito isto, é o que nós sabemos cientificamente. Se amanhã houver uma coisa diferente, eu volto ao seu programa e tenho muito gosto em corrigir as ideias que veiculei aqui hoje. Quanta modéstia. Não tenho estado de aula nenhum sobre as coisas. Eu mostro que a ciência mostra. As pessoas acreditam, não acreditam. Mas eu não tenho claro tenho opiniões, mas o que eu estou a dizer não é as minhas opiniões. O que eu estou a mostrar é o que a ciência mostra. E se as pessoas acreditarem que a ciência é uma base de apoio à decisão na sua vida importante, então é isto que tem de levar na minha conta. Professor, eu vi um vídeo seu há dias, muito interessante, uma teoria, digamos, que contraria um pouco que estão a proliferar um pouco estas ciclovias, que à partida se consideram ser algo de muito benéfico para a sociedade, andar de bicicleta naquelas ciclovias, mais seguro, etc. No entanto, e por aí podemos entrar também, se quiser, falarmos um pouco sobre a Cochrane Portugal, mas gostaria que nos falasse um pouco sobre esse conceito seu, que contraria, digamos, estas novas rotundas quase, não é? Bom, esse é um assunto muito interessante, porque as ciclovias foram construídas com dois propósitos fundamentais. Estamos lá nas ciclovias em cidades, não é? Em primeiro lugar, porque se quer fomentar a utilização da bicicleta, e em segundo lugar, porque se quer isolar o trânsito da bicicleta dos outros trânsitos, do trânsito normal de automóveis, autocarros, caminhões, etc., não é? A ideia parece excelente, não é? Se nós os países mais a norte da Europa estão cheios de ciclovias, Alemanha e para cima. Sim, não, sem dúvida. E, portanto, a ideia aqui seria também um pouco proteger os ciclistas dos potenciais acidentes, que por definição são quase sempre bastante graves. A massa de um automóvel ou de um caminhão contra uma pequena massa que é um ciclista, a diferença de força cinética faz com que mesmo os acidentes relativamente leves sejam habitualmente graves para os ciclistas, não é? Portanto, faria todo sentido construir ciclovias que exatamente seria uma medida de segurança para esses mesmos ciclistas. É claro, depois a seguir a isto e foi estudado esse impacto, ou seja, há uma série de estudos que foram olhados para ver se isso de facto é verdade ou não é verdade. E o que se conclui é que provavelmente não só não é verdade, como também pode haver até indicação de que seja pior andar nas ciclovias, porque os ciclistas sejam menos atentos, estejam mais à vontade, talvez porque andem com mais velocidade, que se sentem mais seguros. Uma coisa é certa, dá a ideia que as ciclovias em termos de segurança dos ciclistas é uma má ideia. Mas já que estamos a falar no trânsito, deixa-me dar outra ideia. O sítio onde se é mais atropelado em Portugal é nas passadeiras. E são os idosos que mais são atropelados nas passadeiras. Portanto, a passadeira que foi definida como um local de segurança para os peões é hoje uma cruel desilusão. Nós temos estatística não só cá no estrangeiro, em que como internacionalmente, em que muitos dos atropelamentos são feitos em passadeiras. Aí a explicação seria: a pessoa sente-se segura porque vai a uma passadeira e não presta atenção ao trânsito. E, portanto, depois é acolhido por um carro. Isto é muito interessante, porque eu digo aqui aos nossos ouvintes, aquilo que digo aos meus internos, aos meus alunos. Se querem acreditar na ciência, preparem-se, vão ter surpresas muito curiosas. Nós estamos persuadidos de uma coisa, depois a ciência mostra-nos outra. Estes dois exemplos que acabei de dar são exemplos típicos. Nada diria que estas alterações nos mapas das cidades não teriam resultados positivos, e no entanto parecem não ter. Estou a dizer que deviam acabar as ciclovias e as passadeiras? Claro que não. Estou a dizer que as pessoas devem ter um cuidado especial nas passadeiras e nas ciclovias, porque não aparece que a sua simples existência nos proteja. Ou seja, apesar de termos a prioridade, nunca fiando, como diz o ditado.
Sim, e acima de tudo é um dever para o ciclista ser ultra cuidadoso, porque em 99% dos casos, se houver um acidente, quem sofre é ele, não é? Portanto, isso aí não tem mais... E o comportamento dos ciclistas, eu isso faço muito crítica em relação aos comportamentos dos ciclistas, pelo menos em Lisboa, que são, alguns deles, roçam o suicidário, não é? Eu já vi coisas em Lisboa de ciclistas que fiquei absolutamente espantado. Quase pensei que ele estava com instinto de suicídio, pensei que a pessoa se queria matar, tal os comportamentos que estes ciclistas têm no meio do trânsito, não é? Chega a ser quase incompreensível como é que as pessoas põem a sua vida em risco daquela maneira. Portanto, eu sou todo a favor de ciclovias e do exercício físico regular, ir e vir do trabalho com uma bicicleta, por exemplo, já hoje em Lisboa, bicicletas nós podemos levantar de um lado e deixar no outro, mas temos de ter um imenso cuidado ao fazê-lo, temos de ter uma enorme prudência, porque senão não só podemos, enfim, atingir os outros, mas acima de tudo a nossa própria saúde, não é? Ainda neste capítulo, digamos, do exercício físico que estamos aqui a conversar um pouco, há hoje em dia uma série de aplicações no telemóvel que medem o pulso, medem a respiração, medem uma série de coisas. Isto não será informação a mais? Absolutamente. Você pôs exatamente o dedo na ferida. Isso é informação a mais. Deixa-me explicar porque é informação a mais. Isso é muita areia para a caminhonete Não, é informação a mais. Ora bem, nós quando procuramos detectar uma doença qualquer, procuramos conversar com o doente para nos dar a história dos seus sintomas e depois procuramos examinar o doente para tirar sinais de hipertensão, sinais do pulso, da respiração, etc. Quando a pessoa não está doente, a captação desses sinais, que pode parecer uma boa ideia, isto é, eu estou com o telemóvel encostado ao peito e de repente vejo qual é a minha pulsação, é, no entanto, uma péssima ideia. Porquê que é uma péssima ideia? Porque a informação que está a ser assim captada e colhida está, por definição, descontextualizada. Ou seja, esta informação não se relaciona com nada. É uma informação que existe, pura e simplesmente, nas 24 horas por dia que nós vivemos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ser capazes de detectar pequenas alterações do normal ou de qualquer coisa que nós até desconhecemos. Por exemplo, haver uns doentes, umas pessoas que das 6 da tarde às 6h05, todos os dias têm, o coração bate um bocadinho mais depressa. Pronto, e vem ter com o médico e diz, olha, eu tenho aqui um telemóvel. Ele diz-me que todos os dias, das 18 horas às 18h05, o meu coração bate um bocadinho mais depressa. O que é que eu tenho? E a minha resposta tem que ser, não faça mais pequena ideia. Nunca vi uma doença que tenha uma taquicardia das 6 às 6h05. O doente fica preocupado. Eu diria, como não há nenhuma evidência científica que se faça mal, eu aconselho a esquecer isso, desligar o telemóvel e fazer a sua vida normal. Mas a pessoa fica preocupada. Claro, porque o maior problema é o problema de cada um, certo? Sim, vai outro médico. O outro médico diz, melhor é fazer um medicamento para isso, pronto. E aí temos um problema gravíssimo. Portanto, estou aterrorizado com a hipótese que as pessoas andem a colher os seus sinais vitais aleatoriamente todos os dias, porque, como é óbvio, vão descobrir coisas anormais, vão descobrir aquilo que a gente chama de exercícios, batimentos extra do coração, vão descobrir que a temperatura varia durante o dia e vão ficar muito preocupados com essas variações todas que são absolutamente normais. Mas mesmo quando nós dizemos às pessoas que elas são normais, elas ficam sempre preocupadas. E, portanto, eu sou firmemente contra a captação de sinais vitais que estejam descontextualizados, isto é, que não tenham nenhuma razão para serem captados, e o meu conselho aos nossos ouvintes é que não liguem ao telemóvel para captar os vossos sinais vitais. Não sei se gostaria de nos falar um pouco sobre a Cochrane Portugal, já agora, professor. Com gosto. Como estávamos a falar um bocado da ciência, a quantidade de ciência que hoje em dia é produzida obriga a uma gestão desta ciência. E já falámos, aliás, que o centro que eu dirijo faz isso mesmo, não é? Procura fazer a gestão, procura localizar os estudos mais importantes para responder a uma questão clínica qualquer, depois analisa esses estudos em termos da sua qualidade, sintetiza esses estudos todos, e o que é que nós fazemos? Muitas vezes sintetizamos naquilo que chamamos uma revisão sistemática, isto é, pegamos num conjunto de ensaios clínicos, por exemplo, sobre um medicamento, e combinamos aqueles resultados todos para ter como uma espécie de uma fotografia do que é que esse medicamento é capaz de fazer nos diversos doenças e nas diversas doenças. As pessoas compreenderão facilmente que se eu tiver 10 estudos desse medicamento, em que 5 me dizem que o medicamento para uma determinada doença faz bem, 3 estudos me dizem que faz mal e 2 me dizem que nem faz bem, não faz mal, eu piso terrenos mais instáveis do que se tiver 10 ensaios clínicos, precisamente todos consistentemente me dizem que o medicamento faz bem.
É para captar esta regularidade dos resultados dos estudos, isto é, que faz com que esses resultados se aproximem da verdade. Nós acreditamos que eles são mais verdade quando são consistentes, que nasceu todo este mundo das revisões sistemáticas, que é hoje em dia precisamente considerado a nível mundial, que é a prova de evidência mais sólida para nós podermos afirmar o valor de uma intervenção de tratamento qualquer, não é? E quem lidera esse movimento da produção científica a mais alto nível deste tipo de revisões é precisamente a Cochrane. A Cochrane é uma rede mundial, nós somos qualquer coisa como perto de 40 mil pessoas a nível mundial, somos acima de 200 grupos, a maior parte deles são grupos académicos, mas não só, trabalham graciosamente, nenhum de nós ganha nada por isto, trabalhamos num projeto gracioso, trabalhamos profissionais de saúde, gestores, administradores, políticos, privados, doentes, na tentativa de organizar toda esta informação que hoje em dia existe em medicina para dar esse benefício do conhecimento aos doentes e os doentes, os profissionais de saúde e os gestores poderem aceder a este tipo de informação altamente sofisticada, porque no fundo estamos a olhar para um conjunto vasto de estudos sobre uma determinada doença ou um determinado medicamento, por exemplo. E portanto a Cochrane, que tem o nome de um epidemiologista inglês chamado Archie Cochrane, que foi o primeiro que falou sobre isso, que era necessário de facto nós fundamentarmos a nossa prática com ciência de localidade, foi isso que ele disse, não disse mais nada, foi isso que ele disse. E portanto é uma organização que tem um prestígio extraordinário, aliás singela, é singular no mundo inteiro esta organização. Eu sou o diretor da organização em Portugal e portanto, digamos, é uma das fontes de informação mais credíveis que nós temos hoje em dia para ajudar à prática, construir documentos de apoio de informação, relatórios periciais, políticas de saúde, táticas de gestão, etc, etc, etc. Portanto, isto é, digamos assim, uma rede única e muito, muito, muito prestigiada. Gostaria de que abordássemos aquela questão, é uma questão que não há muitos dados, como eu já lhe referi, em Portugal sobre essa vacina que, enfim, supostamente previne o cancro do colo do útero, HPV. Eu creio que um dos nomes é Gardasil, creio que há outra. Tenho visto muita informação de que esta vacina não está bem testada, enfim, não sei se estou a dizer alguma asneira, mas pelo menos há muitas associações de pais que dizem, em vários países, na Europa também, na América Latina, no Japão, de que esta vacina tem trazido alguns problemas às jovens raparigas que a têm tomado. Bom, esse é outro dos mitos que infelizmente nós temos que enfrentar, não é? Esta vacina é uma vacina para um vírus que provoca o cancro do colo do útero. Mas há que, em primeiro lugar, antes de falar da vacina, equacionar o problema de que estamos a falar do cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero é uma doença rara, ou seja, em Portugal morrerão por ano umas 350 mulheres. Claro que temos compaixão por estas mulheres, bem entendido, não está fora de questão isso. Mas é preciso pensar que 40 mil morrem de doença cardiovascular. Portanto, em primeiro lugar, estamos a falar de uma doença que é relativamente rara. Em segundo lugar, temos uma vacina para este vírus que está, de facto, envolvido nesse cancro. É indiscutível que as jovens mulheres, as jovens miúdas que estão infectadas com HPV têm uma maior probabilidade de ter cancro do colo do útero. Mas, repito, a grande maioria das miúdas infectadas nunca vai ter cancro do colo do útero. Esta vacina foi testada extensivamente, é uma das vacinas provavelmente mais testadas desde sempre, que eu me lembro, não me lembro de ter visto muito um esforço tão grande para precisamente determinar não só o benefício, mas também o risco da vacina, não é? E para além das queixas habituais com a vacina, que são uma injeção, portanto a dor local, um quadro às vezes febril, tipo gripe, 2 ou 3 dias depois, e curiosamente, como acontece em todas as outras, neste caso também houve umas miúdas que desmaiaram 2 ou 3 dias depois de terem tomado a... Está a falar sobre isso, são alguns dados enfim, ao nosso país? Sim, não, a nível internacional. São grandes estudos internacionais que demonstram isso. E, portanto, quando vamos olhar para a bula, o que lá vem é exatamente isso. Não há, na literatura biomédica que eu conheça, da melhor qualidade, não há nenhuma relatório de mortes provocadas por vacina de HPV. Ou seja,
Pode ter havido miúdas que tenham morrido depois de fazerem a vacina, não pode ser assacada a vacina. Alguma outra coisa se deve ter passado. Porque é muito estranho que em 57 milhões de vacinas dos Estados Unidos tenha havido qualquer coisa como 20 mil reações adversas, das quais 95 ou 96% são a tal dor no local e febre. E não há nenhuma morte escrita. Portanto, eu não acredito na relação causal entre a vacina e a morte súbita das miúdas. Não há base científica para poder afirmar isso. Se houver, e se entretanto aparecer novos dados, nós seremos o primeiro a comunicá-los. Mas neste momento o que eu posso dizer é, não está documentado, que eu conheça, nenhuma morte provocada por esta vacina. É uma vacina muitíssimo segura, e é uma vacina que tem um benefício muito grande, é uma vacina que tem um impacto muito grande. Repito, numa doença relativamente rara, é certo, mas não devemos pôr em causa, para dizer por uma doença rara, não devemos pôr em causa a qualidade do medicamento. Esta é uma vacina segura. E faz sentido ministrá-la também aos rapazes? É uma excelente pergunta. Há quem ache que sim, visto que, vamos ver, a pessoa que faz a vacina depois tem na mesma que fazer aquela coisa chamada Papa Nicolau, não é? Isto é, quem fez a vacina não deve estar, não se pode depois, digamos que, eximir de fazer o exame ao outro mesmo com uma recolha um bocadinho das células do outro. Infelizmente é assim. Mesmo quem faz a vacina tem a obrigação de fazer periodicamente o Papa Nicolau. Como nós sabemos que a infecção por HPV está ligada à atividade sexual, também sabemos duas coisas mais. Em primeiro lugar, quando a pessoa é infectada desenvolve uma imunidade natural. A maior parte das miúdas que fazem a vacina, que já tiverem uma atividade sexual regular, já estão imunizadas. Nós estamos a dar uma vacina a quem já está imunizado. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, um dos meios de propagação é precisamente o pénis masculino. Portanto, poderia-se haver, há quem ache que se justificaria não só vacinar o recipiente, que seriam as miúdas, as jovens, mas também os vetores de transmissão, que são os rapazes. E estamos a falar apenas do colo do útero, porque depois também há os chamados VART, que são uma espécie de verrugas, que também são tratadas por vacina. Mas só concentrando-nos nesse aspecto, sim, há quem ache que se poderia justificar também, numa perspectiva de globalmente erradicarmos a transmissão, vacinar os rapazes. Mas está a ver, qual era o problema aqui? Mesmo nas raparigas, a esmagadora maioria delas nunca vai ter, graças a Deus, cancro do colo do útero. E se esse risco é pequeno nas raparigas, é muito mais pequeno nos rapazes. Mas é que é muito difícil nós defendermos uma intervenção, que apesar de tudo ainda é invasiva, não é? Uma injeção, em rapazes cuja hipótese de ter uma complicação ou passarem o vírus é de facto tão pequena que a gente questiona-se. Essa é uma decisão que ainda não é unânime a nível mundial do que é que se deve fazer. Professor, acha que há vozes também que se levantam associando um pouco a pílula contraceptiva ao cancro da mama? Isso faz algum sentido para si? Faz. Isso faz sentido. Isso é outra coisa, não é? O cancro da mama, uma boa parte do cancro da mama, tem receptores de estrogénios, ou seja, é alimentado pelas hormonas femininas, acima dos estrogénios. E, portanto, nós sabemos que se houver uma maior estimulação estrogénica na mulher, ela terá tendência a ter uma maior incidência de cancro da mama. São cancros pequeninos, mas sim, é verdade. E quando as populações que não fazem a pílula têm tendência a ter menor prevalência de cancro da mama. Isso é indiscutível. Há uma relação entre a pílula anticonceptiva e o cancro da mama, mas que é pequena, quer dizer, a pílula não quer dizer que se tomar que se vai ter certeza, não, mas aumenta ligeiramente a incidência de cancro da mama, isso é verdade. Principalmente com essa pílula do dia seguinte, doutor professor? Não, essa é só uma tomada. Essa não aumenta coisa nenhuma. É a tomada crónica e é o submeter à glândula mamária um estímulo estrogénico crónico que aumenta o risco. Uma única vez não faz qualquer problema, não tem qualquer problema. E a mamografia está bem, recomenda-se? A mamografia está mal e não se recomenda. Pois aí está um exemplo de uma coisa controversa. É óbvio que a ideia é ótima. Isto é, a ideia é a seguinte: se eu detectar uma doença em estadios iniciais, eu posso alterar a história natural da doença de uma maneira muito mais eficaz do que se a detectar em estadios muito mais avançados. Isto é verdade para todas as doenças, mas é especialmente verdade para o cancro. Os nossos ouvintes sabem perfeitamente, quando um doente tem um cancro localizado, pequenino, eu vou lá, faço uma cirurgia e o doente está curado.
Mas quando eu encontro um doente que já tem o cancro generalizado, eu já não o consigo curar. E, portanto, a tentativa foi, numa perspectiva de medicina preventiva, vamos tentar detectar, neste caso na mamografia, os cancros pequeninos para depois poder tratar muito mais eficazmente do que esperando pelos sintomas, o que por definição implica um cancro muito mais alastrado. Mas como acontece muitas vezes em medicina, a realidade é diferente. E existe hoje em dia evidência que nos demonstra que não é bem assim. Quando nós pedimos um teste a alguém, o teste na área do cancro há dois conceitos fundamentais. Em primeiro lugar, quando eu peço um teste qualquer a alguém, ou de sangue ou de imagem, e esse teste vem anormal, não quer dizer que em 100% dos casos a pessoa tenha a doença. Ou seja, há testes que, sendo anormais, não significam doença. Chamam-se os falsos positivos. E depois há testes que, sendo ao contrário, sendo normais, a pessoa tem doença, são chamados falsos negativos. Não há nenhum teste que consiga discriminar absolutamente sempre, todas as vezes, quando é entre doença e ausência de doença. Portanto, esse é um dos principais problemas. É que quando eu tenho um teste positivo, a pessoa pode ter ou não ter doença. E no caso do rastreio, isso ainda é mais importante. Ok? Agora não cabe agora aqui explicar porquê, mas digamos que esse é um dos aspectos mais importantes. Portanto, o facto da pessoa ter um resultado positivo não quer dizer que necessariamente tenha a doença. No caso do cancro, há uma segunda consequência muito interessante, que é nós detectarmos doenças tão iniciais, tão no campo inicial, que nós sabemos que essa doença jamais iria matar o doente. Isto é, estamos a detectar cancros tão pequeninos, que nós sabemos de certeza absoluta que esses cancros, enfim, na esmagadora maioria dos casos, nunca vão evoluir. Vão ficar pequeninos. A maior parte dos cancros que nós detectamos com a mamografia são doenças mamográficas. Eles não existiam antes da mamografia. Eles estão lá agora porque a mamografia nos ajuda a detectá-los. Antes da mamografia nós não sabemos que eles existiam. E, portanto, o que é que acontece? Numa tentativa de fazer um rastreio de massas, vamos acabar por tratar doentes que não deviam ser tratados e vamos acabar por fazer falsos diagnósticos quando as pessoas não têm esses diagnósticos. E, portanto, é uma situação muito complexa e acredita-se que hoje em dia, provavelmente, a não ser que a pessoa tenha uns fatores de risco para o cancro da mama, familiares ou de medicações que já a fazer ou de qualquer outra razão, provavelmente a mortalidade não é diminuída significativamente por fazermos mamografia. Para além de que é preciso também não esquecer que a mamografia por si também provoca cancro, porque é uma radiação pouca, pequenina, mas também provoca. E, portanto, hoje em dia esta controvérsia está à volta deste conceito. Devo ou não devo fazer uma mamografia? A minha pressão para as minhas doenças é informá-las disto e depois apoiá-las com o que elas servem. Se elas existirem, preferem fazer uma mamografia, com certeza que faz. Está informada, faz. E depois logo se vê qual é o resultado. E é claro que na maior parte das vezes é negativo. E, portanto, aqui o que importa é explicar e informar. Estes conceitos da medicina preventiva na prevenção da doença são mais complexos do que possa esperar, porque, infelizmente, os testes que nós temos não são suficientemente discriminativos para nós termos a certeza absoluta da situação que estamos a ver. Vou-lhe dar um outro exemplo muito interessante. Mas permita-me, antes de avançar para outro exemplo, mas no caso das mulheres... enfim, que existe sempre esse medo na questão do cancro da mama e mesmo do cancro em geral, mas já que estamos a falar da mamografia, que uma vez que, digamos, esse exame não, enfim, deduzo as suas palavras que não será o caminho, digamos, enfim, melhor a seguir, que outro tipo de exame é que as mulheres podem fazer para eventualmente detectarem, enfim, alguma anomalia? Bom, não há nenhum exame que substitua a mamografia. Nós temos a ressonância magnética, temos ecografias, mas aplica-se exatamente o mesmo princípio. Não é a mamografia em si que eu estou aqui a falar, mas sim o método diagnóstico. E, portanto, não há, objetivamente, uma abordagem diferente deste problema que temos estado aqui a falar. Se a pessoa não for de alto risco para um cancro da mama, uma boa parte de nós pensa que ela não deverá fazer nenhuma
mamografia durante a sua vida. Se pelo contrário, ela tem um fator de risco qualquer, fez a pílula durante muito tempo, a sua mãe ou uma mulher próxima, familiarmente próxima de si, morreu muito cedo com cancro da mama, é muito obesa, assim, essas são as pessoas que a gente vai guardar as mamografias, é para essas, porque essas são as pessoas que estão no mais alto risco. As outras têm um risco tão pequeno que provavelmente não se justifica. E quando as pessoas ouvirem dizer, bom, lá estão eles a matar as pessoas, não tratam, é mentira, porque o que acontece aqui é que nunca se leva em linha de conta com as complicações do tratamento. Se eu me tiver enganado no teste e esta pessoa vai fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia, estas pessoas vão ter complicações muito sérias, porque uma mastectomia não é uma cirurgia simples, não é? Portanto, é no balanço entre intervir em doentes que não devem ser intervencionados e esperar e selecionar os doentes de baixo risco para nada fazer, deixá-los viver tranquilamente sem nada fazer, é que está a grande questão. E a maior parte das pessoas, e dos médicos, muitos deles, isto são dados científicos relativamente recentes, não é? Isto não é intuitivo. O intuitivo é, eu faço o exame, está lá a lesão, eu tiro, está o problema resolvido. Mas não é assim. E não é assim porque nós sabemos que o impacto é praticamente não existente, digamos assim, é quase negligencial. Portanto, a pergunta que se põe é, será legítimo defender que milhares e milhares e milhares de mulheres vão fazer todos os anos uma mamografia? De cada 2.000 mulheres que fazem mamografias durante 10 anos, parece que as rastreadas poderão ter só morrem basicamente 60 vão ter cancro e 10 vão morrer 3. Se eu não rastrear ninguém, vão morrer 2. Em princípio, mais ou menos assim. O que quer dizer que eu, para salvar uma vida, tenho que fazer 20.000 mamografias. E quando faço 20.000 mamografias, vou detectar uma série de falsos positivos. É fatal. E o que acontece? 200 destas mulheres vão ter um diagnóstico que não é verdadeiro. Vão dizer que ele tem um cancro da mama, que não tem. Repetem o exame, ele vem normal, mas essas mulheres, nós temos esses estudos todos, ficam inquietas por esta vida. Nunca mais ficam descansadas. E todos os anos vão exigir uma mamografia. E é neste balanço muito objetivo dos benefícios e riscos desta intervenção que alguns de nós pensam que provavelmente não deveria ser recomendado o rastreio universal do cancro da mama com a mamografia. Então não faz sentido. É uma área muito controversa. Não faz sentido o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Não percebi, desculpe. Estou a tentar, digamos, estabelecer aqui, digamos, uma ligação ao rastreio da próstata também, digamos, ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Então, outro exemplo, esse ainda é mais dramático, que é a utilização do PSA. O PSA foi inicialmente desenvolvido por um urologista americano. Quando fala em PSA, está a falar de quê, professor? Da próstata. Ok. Que é uma das grandes medidas de prevenção. Não é? Uma delas é a mamografia para a mama e o outro é o PSA para a próstata, não é? Toda a gente já sabe, conhece bem o PSA. Esse marcador, que é um marcador, não é? Uma proteína que anda a passear no sangue, foi inicialmente desenvolvida só para doentes com cancro da próstata. E depois, quando se transferiu esse teste para cuidados primários, que por definição as pessoas não têm próstata, não têm, cancro, o que é que se descobriu? Descobriu-se que muitos dos doentes rastreados que tinham um PSA normal, esse PSA não significava cancro. Não tinha nada a ver. Era uma próstata um bocadinho aumentada de volume apenas, chamada hipertrofia. Bom, mas esses doentes depois faziam biópsias, e as biópsias têm complicações, e alguns deles eram operados. E, portanto, começou a haver estudos que demonstravam que, provavelmente, dado que o PSA não diminuía a mortalidade pelo cancro da próstata, que não se devia fazer. E como é que a gente poderia estudar isto? Bom, tinha que arranjar duas amostras de doentes gigantescas, 50.000 doentes rastreáveis, 50.000 doentes não rastreáveis, logo via o que acontecia. Alguns desses estudos foram feitos assim, simplesmente houve dois estudos muito mais interessantes. Um feito nos Estados Unidos e outro feito em França. E esses investigadores foram pegar durante algum tempo nos homens dos 18 aos 80 anos que tinham morrido em hospitais. Foi uma questão interessantíssima, mas eu apelava à sua capacidade de síntese, porque nós temos a esgotar. Dos 18 aos 80 anos tinham morrido por outras causas que não fosse a próstata. Depois fizeram uma biópsia às próstatas desses doentes. E o que é que eles verificaram? Que aos 18 anos 1 a 2% dos miúdos já têm células que são classificadas como cancro. Aos 50 anos, metade dos homens têm cancro da próstata. Aos 80 anos, toda a gente tem cancro da próstata. Pode ser uma coisa pequenina, mas todos nós temos. Ora, vamos morrer de doença cardiovascular, atropelados por um autocarro. Isto é uma doença. Percebe a complexidade disto. Está a ver a complexidade que isto tem. Isto não é uma coisa simples de explicar. Deduzo das suas palavras que
mamografia e esse exame, digamos, à próstata, não são recomendáveis, vá lá? Na minha opinião, só para doentes de alto risco, quer que virem a ter um cancro da mama ou virem a ter um cancro da próstata. Portanto, nós não tivemos muita ocasião nesta nossa conversa para entrar, enfim, eu estava a tentar estabelecer também aqui assim algum encaminhamento, se quiser, para uma certa espiritualidade, que é algo que eu gosto de bater aqui nos nossos programas com os meus convidados, mas assim, não temos muito tempo. Mas eu perguntava-lhe assim, é uma pergunta, enfim, daquelas, não é de algebeira, pelo contrário, mas gostaria de saber a sua opinião de quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Bom, se calhar não dá mais esperar desta. A minha resposta seria quantas horas tem, não é? Bom, mas não, mas... Não, temos 3 minutos para isso para nos despedirmos. Eu tenho uma experiência sobre isso, que é a minha experiência de clínico, não é? Em que assisti toda a minha vida a nascimentos, a mortes, ajudei pessoas a tentar ultrapassar por tudo muito difícil, apoiei momentos quando já não havia mais nada a fazer, apoiei os doentes a passarem para outro mundo, digamos assim, por exemplo, em segundo-lhes da mão. E há outro mundo, na sua opinião, já agora? Eu sou ateu, eu não sou religioso, mas eu sei que nós vamos para outro universo, por simplesmente. A morte não existe. Nós se transformamos numa coisa completamente diferente. Eu isso não tenho a mais pequena dúvida. Mas isso também não me dá muito descanso perante a morte. Também tenho medo que me farte a morte. Gosto dos pôres do sol, gosto dos meus filhos, gosto de viver em Portugal, gosto de muitas coisas para aceitar a morte como ela é. Mas, sim, a vida é uma coisa extraordinária, mas eu digo também, é um acaso. Nós, se calhar, estamos sozinhos no universo, e vale a pena vivermos cada um dos nossos dias com entusiasmo e agradecimento a Deus, se Ele existe. Eu não sei se Ele existe ou não, a Deus se Ele existe, se não, enfim, é esta maravilha que é a natureza, e nós podemos estar aqui os dois à conversa perante os nossos ouvintes sobre coisas tão interessantes como é a saúde e a vida e a morte.